Cindy, uma ótima noite, seja bem-vinda. Obrigado aí pela tua participação. São 8h13, vou passar a palavra aqui para ti. Se apresente, o áudio é todo seu. Combinado. Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer, a participação, agradecer aí primeiramente ao grupo do Trafer, a diretoria, pela confiança no meu trabalho, a confiança em convidar para um evento tão relevante, de tanta importância. Então, gostaria de agradecer, em especial aí o Gabriel. A gente trabalhou bastante, Gabriel, para conseguir trazer esse evento para vocês, Então, fico bem feliz de estar participando aqui como convidada. E gostaria de agradecer também, a todos que estão participando, ao André também, que deu uma aula aqui para a gente, de fato, conteúdo extremamente relevante, e todos que disponibilizaram aí seu tempinho para vir conversar com a gente, para vir ouvir o que a gente tem a dizer, tirar dúvidas, que de fato a gente precisa conversar sobre esses assuntos, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com tanta coisa acontecendo, a gente precisa falar sobre as questões ambientais, Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, em relação, ao tema que eu escolhi, que eu achei extremamente importante, falando bem na atualidade, hoje a gente fala muito sobre consumo consciente e os impactos para gerações futuras, Então, nessa semana, no dia 5 de junho, a gente comemorou o Dia Mundial do Meio Ambiente, e o webinar até é voltado justamente em comemoração dessa data, E, de fato, eu sempre falo que esse Dia Mundial do Meio Ambiente é um dia de reflexão, um dia que a gente precisa olhar, para as nossas atitudes, a gente precisa ver o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, e pensar, de fato, o que eu tenho que melhorar, o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, o que eu posso mudar na minha rotina, o que eu posso fazer diferente, Então, é um assunto, que eu acho que é bem da atualidade, essa questão do consumo consciente, Hoje, a mídia, ela induz, muitas vezes, a gente a consumir produtos sem muitas vezes precisar. Então, de fato, uma apresentação para a gente pensar e para a gente refletir nas ações, tá? Falando um pouco, Falando um pouco ao meu respeito, Como dito, meu nome é Cindy, eu moro aqui em São José dos Campos mesmo, eu sou graduada em Engenharia Ambiental e Sanitária, sou formada pela Univap, finalizei recentemente minha pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho na Uniquisul. Atualmente eu trabalho no grupo do Trafer, sou engenheira ambiental e sanitarista, atuo como responsável técnica, pela empresa, realizo algumas atividades da parte de valorização de resíduos, condução de alguns projetos, de educação ambiental, faço alguns atendimentos a cliente também. Então, essas são as atividades, quais eu desenvolvo atualmente no grupo, tá? Além dos projetos que a gente participa. E aí, introduzindo de fato, sobre o tema e falando sobre esse assunto, o que é, o consumo consciente, Como que a gente pode considerar um consumo consciente? Como saber se eu estou sendo um consumidor consciente ou não? Então, o consumo consciente é, de fato, a busca por produtos ou serviços ecologicamente corretos. Então, por exemplo, quando eu vou comprar um produto, seja ele qual for, desde um shampoo, um creme, o que quer que seja, eu preciso verificar, se a empresa que realiza, a fabricação desse produto, se a empresa, que fabrica, a empresa que transporta, enfim, toda a cadeia, se ela é uma cadeia ecologicamente correta, a empresa que, por exemplo, eu compro o meu shampoo, ela tem um projeto, ambiental de, por exemplo, reaproveitamento das embalagens, ou ela descarta corretamente o resíduo, que ela gera no processo produtivo, o que ela faz ali com as sobras dos processos, os rejeitos ali do processo. Então, assim, é muito mais do que comprar um produto, A gente precisa, de fato, ver, a procedência, entender da onde parte, toda a cadeia, todo esse ciclo de vida do resíduo, Então, isso é um ponto, muito importante que a gente precisa levar em consideração em relação a um consumo consciente,
sempre utilizar os recursos naturais de uma forma consciente, economizando e viabilizando o uso, né? Então, por exemplo, dando esse mesmo exemplo aí do shampoo, né? Às vezes eu compro um shampoo que o fabricante me indica que eu use uma gotinha ali do tamanho de uma moeda, né, que é o suficiente para fazer a lavagem do meu cabelo. Mas não, eu vou e coloco bastante ali na minha mão, encho o máximo possível, porque eu quero bastante espuma. O que eu vou fazer? Consequentemente, né, se eu agir dessa forma, se eu tiver essa atitude, eu vou estar usando recursos naturais, né? Então, assim, a gente precisa, no nosso dia a dia, viabilizar os nossos recursos, né? Ah, eu vou tomar um banho, né? Então, vamos ali viabilizar esse recurso natural que é tão importante, que é a água, né? Vamos economizar, vamos racionar, de fato, né? Então, é a gente saber utilizar os recursos de forma consciente, de forma correta, né? E não só isso, mas também, após o meu uso, fazer a destinação adequada dos resíduos que eu gerei, né? Então, por exemplo, eu fui no mercado, comprei uma latinha de refrigerante, tomei a minha latinha e já descartei na rua, né? Isso não é um consumo consciente, porque eu não finalizei a minha cadeia, né? Que é consumir de forma adequada, com um fabricante, né? Que faz ali o processo adequado, ecologicamente correto, do que gera-se ali na fábrica, né? No processo produtivo, e viabiliza o uso dos recursos, e aí no finalzinho da cadeia, onde chega, né, ali o papel da destinação correta, eu vou e descarto meu resíduo em qualquer lugar, né? Então, já quebrou o meu ciclo ali de vida ali, né, do reaproveitamento do material, né? Então, isso é muito importante, a gente precisa pensar no ciclo como um todo, tá? Então, basicamente, consumo consciente é isso. E se a gente fosse resumir, né? Vamos falar, né? Como que eu sei se eu preciso consumir um determinado produto ou não? O que eu, né, preciso fazer? Então, eu trouxe aqui 6 perguntas que eu acho que é, assim, muito claro e que a gente consegue, de fato, ver e dizer, eu preciso ou não daquele produto, né? Então, por exemplo, por que comprar? Né? Por que eu vou comprar um produto? Qual que é a necessidade que eu tenho de comprar, né, naquele produto? Por exemplo, eu tenho um celular e eu vi que saiu um celular novo, né, um novo celular, e eu vou comprar ele só porque sai um novo, só para fazer um upgrade? Ou, de fato, eu estou precisando de um aparelho telefônico novo, né? Então, nesse quesito também entra muito a questão financeira, né? Às vezes você vê pessoas extremamente endividadas, né, com diversas contas, um monte de dívidas, às vezes, para pagar, pelo consumo desenfreado, né? Porque compra produtos que, de fato, não está precisando ou que não, às vezes, não apresentou nenhum problema, comprou apenas por comprar e para satisfazer ali a sua necessidade, a sua vontade de ter uma coisa nova, né? Então, é sempre importante a gente fazer essa pergunta para nós. Por que eu devo comprar, né? E se eu ver que eu vou realmente comprar e que eu preciso, o que comprar? Por que eu coloquei esse o que comprar? Porque às vezes a gente vai para comprar um celular e a gente volta com um tablet, uma televisão, uma geladeira e não comprou o celular. E aí, o nosso foco, que era a compra do celular, que de fato eu fui para comprar, ou da televisão, que eu fui para comprar, eu acabei nem comprando, né? Então, o que seria isso? Seria uma compra não planejada. Eu não planejei para fazer aquela compra. Eu não defini o que eu precisava de fato. E aí eu acabei fazendo um consumo desnecessário, né? E cada vez que a gente consome alguma coisa, isso é fato, a gente está usando recursos naturais, né? Então, quanto mais eu compro, mais de forma desenfreada, mais recursos estão, né, indo aí embora. Então, a gente precisa ter cuidado nas nossas compras, né? E se eu precisar, de fato, comprar e definir o que eu tenho que comprar, como eu vou comprar? De que forma eu vou fazer essa compra? Por exemplo, vamos supor que todos nós que estamos hoje aqui nesse evento, né, a gente sai aqui dessa apresentação, sai desse evento, e todos nós iremos para uma loja, um shopping, um comércio, alguma coisa do tipo, né, para fazer a compra de um celular. Vocês concordam que a gente vai ter aí, digamos que tenha 25 pessoas no nosso evento, 25 pessoas que estarão pegando um veículo e indo para um local para comprar o mesmo produto, muitas vezes para entregar na mesma cidade, né? E todos nós emitindo ali, por exemplo, gases que colaboram, né, para o efeito estufa. Então, o que a gente pode tentar fazer diferente para tentar amenizar, né, esses impactos?
Eu vou comprar pela internet, talvez? Ah, mas ainda vai ter um veículo que vai estar, né, indo até a minha casa, ainda vai ter a emissão desses gases, né? Mas vocês concordam que um carro é totalmente diferente de 25 carros indo para o mesmo lugar, né? Então, assim, a gente tentar estudar qual é a melhor opção de compra. Lógico, não estou dizendo que pela internet é melhor ou que presencialmente é melhor, mas se a gente conseguir avaliar e entender o que vai trazer o menor impacto e de que forma que eu posso colaborar, né, com o meio ambiente nesse sentido, né? Quarta pergunta, de quem comprar? Então, como eu dei o exemplo no início, né? Quando a gente vai comprar um produto, a gente não tem que levar somente em consideração o preço que ele me custa. Eu preciso saber a procedência, eu preciso entender o que essa empresa tem feito, né? Quais são as ações que ela tem perante a sociedade, perante o meio ambiente, ela tem projetos, né, de reaproveitamento dos resíduos, ela pratica uma logística reversa, ela tem ações sustentáveis, isso tudo a gente tem que levar em consideração numa compra, né? A gente não pode levar somente a questão do preço, tá? Como usar? Né? Isso é uma pergunta que às vezes falam, mas se eu comprei um celular, eu vou usar como um celular. Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que eu comprei um lápis, né? O lápis, ele é feito para escrever. E aí, no dia a dia, na correria, o que as mulheres às vezes fazem? Faz um coque aqui no cabelo e usa o lápis para prender o cabelo, né? O lápis é feito para prender o nosso cabelo? Não é, né? Eu poderia estar usando outro material, outro produto, outra coisa para essa finalidade. Mas eu peguei uma coisa e acabei adaptando, né, ao meu dia a dia, ali, à minha rotina para poder utilizar. E como isso pode ser ruim? Eu estou dando um exemplo de um lápis, mas digamos que a gente esteja falando de um outro assunto, uma outra coisa que é bem maior. Às vezes eu estou comprando um produto que é extremamente impactante de alguma forma para o meio ambiente e que eu poderia comprar um outro que tem um impacto muito menor, né, e que eu não comprei e acabei no final, dando elas por elas. Então, assim, eu poderia ter utilizado de uma forma diferenciada, né? Então, isso também é um ponto que a gente precisa pensar. Eu tenho que comprar aquilo que será usado e para a aplicação que eu preciso. A gente precisa estudar, entender exatamente o que a gente vai comprar, para não ter risco de comprar alguma coisa que seja, né, por conta do uso dos recursos naturais, etc., acaba impactando ainda mais o meio ambiente, sendo que eu poderia comprar algo menos agressivo, tá? E fechando a cadeia, o ciclo, né? Como descartar? Então, além de todo esse processo, né, de compra, né, eu comprei, eu usei para toda a finalidade que eu precisava, fiz tudo o que era necessário, mas agora eu preciso descartar corretamente, né? Então, eu preciso ir no local adequado. Por exemplo, eu estou com um medicamento em casa que acabou vencendo e eu não utilizei. As farmácias hoje, por exemplo, elas fazem processo de logística reversa, então você pode entregar os medicamentos ali, que elas vão dar a destinação adequada, né? Então, a gente tem que entender como fazer o descarte de forma correta, de forma adequada, tá? Mas, enfim, como nós, né, podemos ser consumidores e cidadãos conscientes, né? De que forma a gente pode fazer isso? O que a gente deve fazer? Então, a gente precisa sempre atuar com alguns itens que é fundamental, né? Então, fazer compras planejadas, né? Como eu disse, não é a questão apenas do consumo desenfreado, mas também a questão financeira, né? Às vezes a gente vai na loja ali, vou comprar uma roupa, vou comprar um sapato, e volta já com roupa, sapato, com maquiagem, com, enfim, um monte de coisas que a gente não precisa e que a gente comprou por impulso. Depois a gente fica apertado, não sabe. Às vezes, nossa, eu tô apertado, às vezes não tem condições ali de pagar uma conta e tal. Mas por quê? Porque você consumiu de forma inadequada, né? Então, isso afetou, além da questão ambiental, tem a questão pessoal também que acaba sendo afetada, né? E que, indiscretamente, às vezes as pessoas nem percebem, né? Avalie se você realmente está precisando desse produto, né? Como eu mencionei anteriormente, tem que ser avaliado a necessidade desse produto, né? Escolher empresas comprometidas com o meio ambiente, né? Ter a certeza de que você não está comprando um produto, às vezes, mais barato, mas que na parte de trás ali do processo, ela não colabora com o meio ambiente, ela pratica ações insustentáveis e que vai impactar o nosso planeta a longo prazo, né? E responsabilizar-se pelo resíduo que a gente gera. Então, aquilo que a gente gerou, a gente precisa
dar uma finalidade, né? A gente precisa, não é simplesmente, eu vou tirar o resíduo da minha frente, né? Vou tirar ele aqui, por exemplo, de dentro do meu carro, comi alguma coisa aqui, vou tirar ele de dentro do meu carro, vou abrir meu vidro e vou jogar ele para fora. Joguei fora. Não, não é isso. Não existe jogar fora. Você simplesmente tirou o problema da sua frente e colocou no outro local. Mas o problema ainda existe. O problema não deixou de existir, né? Então, a gente precisa ter certeza e garantir que o resíduo está sendo, de fato, descartado de forma correta, né? Fazer nosso papel, né, de consumidor consciente é isso, é a gente ter responsabilidade sobre as coisas que nós compramos e destinar aquilo que nós geramos, ok? E aí, algumas dicas, né, algumas coisas, são ações às vezes simples que a gente pode adotar, né, no nosso dia a dia, coisas que são corriqueiras, que a gente às vezes acaba fazendo ali na correria, mas que se a gente mudar e repensar, a gente já vai ter um impacto tão diferente, né? Então, são atitudes, de fato, que a gente precisa estudar e ver, né, para melhorar mesmo, como eu disse no início. Essa semana, né, a semana né, da comemoração do Dia do Meio Ambiente, é uma semana de reflexão, né, uma semana de mudança de atitudes, né, de repensar hábitos. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para tentar fazer diferente e fazer melhor, tá? Então, por exemplo, se eu vou num supermercado, eu posso optar pelo uso de caixas de papelão ou de ecobags, eu não preciso usar sacolas, né? Eu posso utilizar ali as caixas que vêm dos próprios insumos que chegam para o supermercado, eu consigo pegar e reaproveitar para utilizar as minhas compras, né? Porque é uma sacola que você vai usar ali por 15 minutos, só para levar até sua casa, e depois você vai ficar ali com um material que você não vai utilizar, que você vai, de fato, jogar fora, né? Então, a gente pode tentar fazer nossa parte nesse sentido. Outro exemplo, né? Quando a gente vai comprar roupa, a gente sempre pode, existem algumas opções que a gente pode considerar. Por exemplo, lojas de curadoria, né? Então, a gente pode tentar, às vezes, optar por uma loja desse tipo, que ela vai te trazer, às vezes, preços até mais acessíveis, né? Valores melhores, e que você vai estar, de fato, colaborando ali com o meio ambiente por estar reaproveitando uma peça. E, além disso, toda vez que a gente compra uma peça nova, a gente tem que se desfazer das que a gente não usa mais, porque a gente não usa tudo que tem dentro do nosso guarda-roupa, né? Então, se eu comprei uma blusa nova, eu vou na minha área de casacos ali e vejo o que eu posso tirar, o que eu não estou usando, o que não me faz assim, né? Eu não gosto mais. Às vezes a gente compra roupa num dia, no outro dia a gente, não me adapto mais com essa roupa, não me veste bem, né? Então, assim, às vezes a gente guarda uma coisa que a gente pode, né, doar, que a gente pode deixar com uma outra pessoa que às vezes está até precisando mais do que a gente, né? Hoje a gente vê, principalmente nessa época que está bastante frio, campanha do agasalho, né? E às vezes tem gente que precisa, que às vezes não tem condições ali para comprar, né, uma roupa, e a gente pode doar, né? A gente pode fazer a nossa parte. Então, acho que é importante também a gente pensar nesse ponto. Outra atitude, a gente sempre tentar optar pelo uso de copos de vidro, canudos reutilizáveis, né? Sempre evitar esse consumo de plásticos descartados, assim, em uma única vez, né? Plásticos, tipo copo plástico, você toma ali o conteúdo de dentro do copo em 5 minutos e você joga fora. Aí, no decorrer do dia, você toma, por exemplo, um café 3 vezes, e às 3 vezes do dia você pega um copo novo. Olha o impacto que isso está gerando, né? Um plástico que você usou uma única vez, né? E que você já jogou fora. Então, o que a gente pode tentar fazer diferente e tentar viabilizar o uso, né? Tentar mudar ali a rotina. Então, hoje, por exemplo, existe aqueles canudos metálicos, né? Que a gente consegue lavar, consegue deixar guardadinho na bolsa ou, enfim, aonde for, para a gente poder usar. Cindy, mas eu estou num determinado local, de fato eu não consigo, não tenho copo de vidro, não tenho canudo, não posso beber nada? Não, não é isso. Mas a gente tem que tentar aproveitar o máximo possível do que tá disponível para mim naquele momento. A questão da sustentabilidade é isso, né? Usar os recursos que eu tenho disponível da melhor forma possível. Então, se eu precisar usar um copo, quantas vezes naquele dia eu vou precisar daquele copo? Eu vou usar uma só? Ou durante o dia eu pretendo tomar, por exemplo, 3 copos de café? Então, usa ele de manhã, deixa ele guardadinho, né? E durante o decorrer do dia,
passa uma água e coloca café de novo nele. Ah, eu quero tomar de novo? Passa mais uma água e toma mais um pouquinho de café. O copo ele não vai estragar, né? Então, a gente consegue ter essas ações para tentar viabilizar, né, essa questão do consumo de plásticos que são descartáveis, tá? Outro ponto, né? Questão de compra de produtos eletrônicos. Só quando o anterior apresentar um defeito, quebrar ou acontecer alguma coisa do tipo. Porque, às vezes, a gente tem um celular, um telefone, um aparelho, uma geladeira, uma TV, seja o que for, que já é nova, que já é de qualidade, que já funciona muito bem, né? Tem uma excelente aplicabilidade, e eu opto mesmo assim em comprar, em trocar, em consumir um novo, né? Porque eu quero que o meu seja mais novo, quero que o meu seja mais novo, e a gente precisa, de fato, repensar nesses pontos, tá? Outro ponto, a questão por exemplo, de optar sempre pelo transporte público, optar pelo uso de bicicletas, optar, né, por, às vezes, ir a pé em determinado local ou outro, né? Ou, por exemplo, eu tenho que trabalhar de carro lá no local onde eu trabalho, às vezes não passa ônibus ou é difícil acesso. Como que eu posso tentar viabilizar esse transporte, né? Eu consigo ter uma pessoa para ir dividir nessa carona comigo, fazer uma carona solidária, né? A gente dividir aí junto, né, para tentar reduzir a quantidade de veículos que estão rodando no dia a dia. Então, o que a gente puder, né, fazer, o que tiver ao nosso alcance, é importante a gente tentar fazer, né? E aí eu trouxe até um exemplo, uma coisa para a gente pensar, para a gente, né, colocar a cabeça para funcionar, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de 2 produtos, tá? Eu trouxe o produto A e o produto B. O produto A, ele tem um valor de compra inicial mais caro, ele custa R$ 3,50, né? Vamos supor que seja, por exemplo, um shampoo. Só que esse produto, o fabricante, ele possui um refil para reabastecer na próxima compra, na próxima vez que eu for utilizar, né, esse produto, eu vou conseguir comprar um refil. Então, o que isso vai me gerar de vantagem? Eu vou gerar menos resíduo no pós-consumo, né? Porque depois que o meu produto esgotar, que chegar no final, eu não vou precisar comprar um produto com aquela embalagem nova de novo. Quanto mais resistente a embalagem, mais plástico está aplicado ali. Então, consequentemente, se você descarta uma embalagem toda reforçada, você está descartando mais resíduos, né? Ou se a questão do investimento, né? E o investimento menor na próxima compra. Por quê? Porque como o refil desse produto que eu vou comprar na próxima compra, ele é um refil de uma embalagem mais rústica, mais simples, o fabricante consegue colocar um valor mais barato, né? Então, eu consigo colocar um custo menor na próxima compra. Mas qual que é a desvantagem disso? A primeira compra minha, ela vai ser mais cara, né? Então, tem tanto os prós quanto os contras. E aí, da mesma forma, tem também um produto, né, similar, da mesma aplicabilidade, porém com valor mais barato, né? Ele é R$ 2,90. Só que esse fabricante, ele não possui o refil desse produto. Então, quais são as vantagens? Eu vou gastar menos na primeira compra, né? Vai ter um custo menor para o meu bolso. Mas o que ele vai me gerar de desvantagem? O inverso do produto A, né? Vai gerar mais resíduos no pós-consumo e vai ter o mesmo investimento em todas as compras. Por quê? Porque eu vou precisar sempre comprar aquela mesma embalagem reforçada e quando o meu produto acabar, eu vou ter que descartar aquele plástico, né, todo bonitinho, a minha embalagem toda bonitinha, jogar fora, né? Então, pense, qual produto você escolheria? O que é mais importante para você? O custo ou a questão, por exemplo, do ganho ambiental e um ganho a longo prazo, né? No caso aqui, é um produto, ok, o preço é similar, mas é um exemplo. Vamos supor que seja um produto com um preço um pouco diferente, assim, vamos colocar, tipo, R$500 de diferença. É um valor mais impactante. Mas o que é importante para você? O que você leva em consideração na escolha do seu produto? O preço só? Você considera somente o valor? Somente o que vai doer no seu bolso no primeiro momento? Ou você faz um pensamento e faz um planejamento do que isso vai te levar num longo prazo, né? Com o passar ali de alguns meses, enfim, conforme você precisar adquirir um produto novo. Eu estou dando exemplo de um shampoo, mas isso poderia ser, por exemplo, para uma geladeira. Quando você vai comprar uma geladeira, você leva em consideração quanto ela custa ou quanto ela vai gastar de energia depois? E você, às vezes, gasta mais barato na compra da geladeira, mas a longo prazo você gasta mais conta de luz, né? E você usa mais recursos.
Então, isso a gente precisa avaliar. Isso é muito importante e é uma coisa que ninguém, né, assim, no dia a dia as pessoas não pensam e não reparam. Já entrou no automático, né? Eu ouso dizer. Já entrou no automático, exatamente. Então, assim, a pessoa chega no mercado, olha na prateleira, deixa eu ver, esse aqui é o mais barato, já põe no carrinho. Mas, assim, é importante a gente, como cidadão, a gente precisa olhar e ter mais ou menos gravado ali no nosso dia a dia quais são as empresas que eu sei que praticam ações sustentáveis, né? E tentar, de fato, priorizar essas marcas. Mas são mais caras. Mas por que vocês acham que são mais caras? Porque, de fato, elas têm uma estrutura muito mais formada para essas questões ambientais, né? Tem pessoas envolvidas na equipe dessas empresas que são focadas apenas nisso, né? Em redução, por exemplo, do uso de insumos, né, na questão do descarte correto de resíduos, a questão de estar sempre em conformidade com as solicitações, as exigências técnicas do órgão regulamentador. Então, isso é muito importante, de fato. A gente tem que colocar isso na balança na hora de adquirir um produto, né? E aí vem os 4 R's, né, que a gente precisa falar sobre isso. Não tem como falar sobre consumo consciente sem falar sobre 4 R's, né? Então, a gente precisa sempre tentar reduzir o que eu gero no meu dia a dia. Isso é fato. Preciso avaliar minhas rotinas, avaliar o que eu faço e ver o que eu posso mudar, o que eu posso diminuir, né, da geração que eu tenho, tentar reduzir o máximo possível. Se eu ver que eu não conseguir, o que eu posso reutilizar? Como eu posso aplicar de novo aquele material do jeito que ele está, né, para eu não apenas descartar? Como eu posso fazer isso, né? Além disso, reciclar o meu produto. Né? Às vezes, a gente que trabalha na empresa de gerenciamento de resíduos, a gente vê tantas situações, o Gabriel vai concordar comigo, que o cliente às vezes tem uns resíduos que têm um potencial tão grande, né, de reciclagem, mas às vezes ele não opta pela coleta seletiva e pela separação adequada, e infelizmente esse material vai todo para aterro, muitas vezes, né, acaba indo para aterro sanitário. Então, a gente olha e fala, nossa, se o cliente separasse, se ele tivesse, né, essa consciência e se conseguisse fazer essa separação, além de gerar receita para ele, né, com um resíduo que tem valor agregado e pode ser comprado, além disso ainda tem o ganho ambiental, né? Então, muitas empresas acabam não optando por isso, né? E, além de tudo, a gente precisa repensar nossos hábitos, né? Se eu não conseguir reduzir, se eu não conseguir reutilizar, se eu não conseguir reciclar, vamos pensar, opa, então peraí, o que eu posso tentar fazer diferente? Se nenhuma das opções em cima deu certo, eu tenho que repensar meus hábitos, tenho que repensar, né, as minhas atitudes, repensar meu consumo, repensar, né, o meu dia a dia, tentar fazer diferente, né? Então, a gente precisa ter esses 4 R's assim na ponta da nossa língua, na nossa cabeça o tempo todo, independente do que a gente for comprar. Desde uma bala ali, uma caixinha de bala, uma caixinha de chiclete, até um celular, uma TV, uma geladeira, um carro, seja o que for, a gente tem que ter esse conceito. Isso não pode sair do nosso dia a dia. Bom, por que ser um consumidor, um cidadão consciente, né? A gente está falando aí sobre o consumo consciente, mas por que eu devo ser? Né? Qual que é a importância disso para a minha vida, enfim, para as futuras gerações? Se a gente fala sobre a questão do consumo desenfreado, a gente fala, consequentemente, da geração de muitos resíduos e, além disso, muitas vezes de resíduos misturados. Né? Como eu disse anteriormente, a gente que trabalha nessas empresas de gerenciamento de resíduos, a gente vê muitas situações como essa, onde o cliente tem, às vezes, um resíduo, tem uma possibilidade tão grande, né, de reaproveitamento, mas muitas vezes acaba não indo por custos, enfim, vários fatores, né? Então, às vezes, resíduos de alto valor agregado, de grande possibilidade de reciclagem, acaba indo para aterro sanitário, né? Hoje a gente tem um aterro, por exemplo, público aqui de São José, que ele já encontra-se, né, saturado, ele já está ali, né, no tempo de vida útil dele ali, bem limitado, e isso é fato, qualquer aterro, ele tem uma vida útil, pode ser, 30 anos, enfim, seja quanto tempo for, mas ela tem uma vida útil ali. Então, mesmo o aterro sanitário sendo uma opção correta, licenciada, permitida, né, pelo nosso órgão regulamentador, enfim, pelo Estado, pelo país, seja o que for, a gente tem que tentar repensar para não mandar os resíduos que a gente gera para essa opção de destinação.
porque de fato acaba sendo um problema, né, para o município, para as pessoas, né? Então a gente tem que tentar viabilizar outras opções, muitas vezes, de descarte, né? E não somente, eu estou mencionando o aterro, porque nossa cidade, ela de fato é muito estruturada em relação a isso, né? Mas, por exemplo, se você pega algumas cidades, alguns outros estados, que não tem essa mesma sorte que nós, e não existe nem aterro sanitário, lá é lixão mesmo, e o pessoal vai descartando, e tem todo o processo de contaminação do solo, né? Então, a gente precisa, de fato, repensar. Ou até mesmo em locais inapropriados, né? Por exemplo, descartar num rio, descartar numa mata, né? Isso tudo vai impactar a longo prazo, né? Vai ter um consumo maior de recursos naturais, né? Então, por exemplo, igual aquele exemplo que eu dei no início, né? A questão do shampoo. O fabricante me indica que eu coloque uma medida na minha mão para eu utilizar no meu cabelo de uma moeda de R$1, tamanho de uma moeda de R$1. E eu vou e eu coloco bastante ali na minha mão, porque eu gosto de fazer bastante espuma ali no meu cabelo. Como que isso, né, vai impactar? Qual que é o impacto que eu posso ver nisso? Se a gente for parar para pensar nesse produto, né, o que o shampoo ele, né, tem ali na composição? Tem fragrâncias, tem produtos químicos, né, tem diversas coisas e tem água, certo? Né? Tem ali na composição água também. Então, assim, se eu estou consumindo ali mais produtos, automaticamente eu estou consumindo mais água, estou consumindo mais fragrâncias, né, que também são extraídas da natureza. Então, assim, tudo isso, se você for parar para pensar, é um consumo maior de recursos naturais, né, que vai impactar. E, além disso, às vezes a gente acaba nem comentando sobre esse ponto, né, acaba passando meio escondido, digamos assim, mas é a questão de proliferação de pragas, né? Aonde eu tenho excesso de resíduos, aonde eu tenho mistura, aonde eu tenho muitos materiais, a probabilidade de ter uma proliferação de vírus, de bactérias, né, que vão afetar a nossa saúde é muito grande. Então, consumo desenfreado, descarte em local incorreto, com excesso, por exemplo, um terreno baldio, eu começo a descartar, vou colocando. Todo dia alguém vai lá, joga um pneu, joga um sofá, joga uma garrafa, joga isso, joga aquilo. O que vai acontecer a longo prazo? Vai acabar gerando, por exemplo, dengue, vai começar a aparecer rato, vai começar a aparecer escorpião, né? E às vezes acontece, né, de picar uma criança, de picar um adulto, e às vezes a pessoa fica mal, fica ruim, reclama para o município, né, para a prefeitura, pô, prefeitura, você precisa, né, fazer alguma coisa aqui no meu bairro, está aparecendo escorpião, está aparecendo rato, mas o que a gente tem feito para colaborar, né? Qual tem sido a nossa atitude? Jogando o nosso resíduo ali no terreno, do lado do vizinho ali, que tá, né, que não tem nada? E aí vai acontecer o quê? De fato, vai gerar mesmo a proliferação de pragas, de vírus e de bactérias. Não tem como, né? Eu trouxe uma sátira, né? Mas é de fato para a gente pensar na questão do consumo, né? Da árvore perguntando para a outra: mãe, o que eu vou ser quando crescer? E ela fala: uma bela mesinha de centro. E isso é muito verdade e vai um pouco de encontro com o que o André estava falando no início, né? Da apresentação dele. Assim, o consumo desenfreado, as pessoas desmatam ali por pouco, né? As pessoas derrubam um monte de árvores ali por causa de uma mesa, por causa disso, por causa daquilo, e muitas vezes fazem isso de forma ilegal, né? Então, o que acontece? A gente acaba consumindo produtos e incentivando essas ações, né? Como o consumo desenfreado irá impactar, né, futuramente as gerações, né? Como que isso, né, vai refletir no futuro, não tão futuro, né, no futuro até próximo, como isso vai ser impactante? A gente precisa pensar, né, que no futuro, a gente tem, eu não sou mãe, né, mas acredito que muitos de vocês aqui devam ter filhos, e a gente precisa sempre pensar qual é o legado que eu estou deixando para gerações futuras. O que eu estou ensinando para os meus filhos? Né? Essa foto, por exemplo, ela retrata muito bem isso. A imagem de cima é uma moça que está fazendo a coleta ali de alguns resíduos numa praia ali sozinha, né? Num rio, enfim. E na de baixo já tem uma criança auxiliando ela, né? O que a gente pode pensar com essa imagem, pode refletir? O legado que você quer deixar, né, para sua família, para os seus filhos, enfim, seja para quem for, né? Você quer fazer, você quer saber o que tem que fazer. Eu sei que eu tenho que ser um consumidor consciente, eu sei que eu preciso descartar meu resíduo certo,
Eu sei que eu preciso ter atitudes ambientais corretas. Eu sei que eu preciso comprar de empresas que fazem, né, a prática da sustentabilidade, mas eu sei, só eu. Eu não passo para o próximo. Eu não passo para os meus filhos. Eu não passo para minha esposa, que às vezes não tem esse conhecimento. Não passo para os meus pais. Não passo para as pessoas que trabalham comigo, né? Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? O que a gente tem que pensar? A gente tem que ter o conhecimento, tem que repassar, principalmente para as crianças, né? Eu vejo que as crianças são, né, o futuro aí do nosso planeta, né? E muitos pais, quando tá nessa fase de formação de um filho, né, enfim, ele ensina diversas coisas. Ó, filho, você tem que estudar, né, fazer um curso, fazer uma faculdade, trabalhar, né? Você tem que sempre, né, por exemplo, dar prioridade para sua família, né, priorizar isso, priorizar aquilo. Mas você ensina seu filho a priorizar as questões ambientais, né? Porque isso também faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mesmo que de forma, às vezes, para muitas pessoas, de forma inconsciente, né? Porque muita gente não pensa na questão de geração de resíduos, mas ela faz parte do nosso dia a dia, ela está com a gente, né? A questão, né, de conceitos ambientais, ela está com a gente o tempo todo. Então, vamos, né, nessa semana de reflexão, como eu tenho, né, dito, vamos fazer diferente, né? Vamos tentar trazer as gerações futuras, que são as pessoas que estão ao nosso redor, vamos tentar trazer elas para perto mesmo desse tema de consumo consciente. Vamos ensinar desde novinho, desde pequeno, né, para já crescer com esse conhecimento, para já crescer sabendo o que tem que ser feito, né? A criança, quando ela está ali na fase dos 4, 5 anos, ela de fato é uma esponja, né? O que você conversar, o que você ensinar para ela, o que ela aprender nessa fase, ela vai levar para o resto da vida. Ela não vai esquecer, né? É uma fase muito importante na vida de uma criança. Então, nós, né, como pessoas, seres humanos, que temos o conhecimento, sabendo as atitudes que a gente precisa tomar, a gente tem que mostrar isso para as crianças e para as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que passar isso para frente, porque eles são o futuro do nosso planeta, né? Daqui a um tempo, eles que vão, né, estar aqui no nosso lugar fazendo esse tipo de palestra, participando desse tipo de evento. Então, a gente precisa ensinar isso para eles, precisa repassar isso para eles. O consumo desenfreado, ele é realmente necessário? Né? Depois de tudo isso que a gente conversou, eu consumir de forma desenfreada, né? Ser uma pessoa consumista vale a pena? Né? Qual é o impacto que isso pode me gerar? Né? A questão de eu consumir, sempre comprar, e nunca pensar em reduzir, nunca pensar em mudar as minhas atitudes, nunca pensar em mudar, né, o que eu faço no meu dia a dia. Então, a gente precisa ver o quanto isso é prejudicial para nós e, como eu disse, para gerações futuras, principalmente, né? Então, a gente precisa repensar nossos hábitos, repensar no nosso consumo e avaliar, de fato, o que eu posso mudar no meu dia a dia, que ações eu posso tomar para ser diferente. Precisamos despertar a conscientização ambiental. A gente precisa conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor, como esse evento que a gente está fazendo aqui, né, que é de fato para a gente repensar, para a gente conscientizar, né, as pessoas que estão participando. A gente precisa ter esse despertar, né, e ter essa tomada de decisão de falar, não, eu vou fazer diferente. Além de eu melhorar, né, o que eu faço no meu dia a dia, de mudar as minhas rotinas, os meus hábitos, eu também vou influenciar as pessoas que estão ao meu redor, né, eu vou praticar educação ambiental, né, vou participar de algum evento, alguma coisa, algum projeto, ou enfim, vou me engajar de alguma forma para eu poder atuar um pouco mais nesse sentido e para fazer diferente de fato, né? O que eu posso fazer diferente, né? O que eu posso mudar, o que eu vou alterar na minha rotina, o que eu como eu vou tratar determinados assuntos, como eu vou fazer as minhas compras a partir de agora, né? Como eu posso tentar alterar e mudar, né, a minha rotina. Né? São perguntas que a gente precisa pensar, a gente tem que levar isso super em consideração, né? Essa é uma frase que a gente usa muito, né, Gabriela, na NutraFair. A gente sempre, em todos os eventos que a gente faz e tudo que a gente vai conduzindo com clientes, enfim, seja o que for,
A gente sempre fala muito essa frase, e ela é totalmente verdade, não tem como a gente discutir, né, e dizer que ela não é, né, verdade. Pensar no futuro é, de fato, agir no agora. Não tem como a gente pensar no futuro se a gente não ter uma atitude agora, se a gente não tomar, né, uma ação, se a gente não tentar fazer diferente, a gente não sabe como vai estar o planeta, né, daqui a algum tempo. A gente precisa cuidar dele, porque é a nossa casa, né, é o local que a gente tem aqui para viver, então a gente precisa cuidar dele. Muitas vezes as pessoas acabam não se preocupando e não pensando nisso, mas é necessário, é extremamente importante a gente pensar no agora, o que eu posso fazer agora, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que repensar, né, e fazer de fato diferente. Bom, pessoal, estou chegando aí ao final da minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu abordei. Eu deixei aqui alguns contatos, né, para se caso alguém precisar de algum determinado assunto. Deixei tanto o site da Dutrafer, né, para vocês conhecerem um pouquinho também das nossas atuações. Deixei meu e-mail pessoal e o meu e-mail do trabalho também, o corporativo, e o meu celular, né, para eventuais necessidades. E novamente agradeço muito, né, pela disponibilidade aí da Dutrafer, me convidar para participar desse evento. De tanta importância, fico muito feliz em participar, em agregar um pouquinho. Show de bola. Muito bom, Cindy, muito bom. Obrigado aí pela participação, por aceitar mais uma vez aí esse convite e pelo conteúdo, que para nós aqui, né, chega a ser até redundante, porque nós vivemos isso todos os dias, e poder trazer isso para esse webinar, para o pessoal, para esse conteúdo aí mesmo, porque, como eu mencionei anteriormente, a ideia, de fato, é trazer a informação, igual você comentou, a educação ambiental, a conscientização ambiental, né, antes elas são somadas, né, igual comentou aqui? Alguém comentou nos comentários aqui, né, que é um conjunto de fatores ali que a gente tem que levar em conscientização, né, conscientização, Ronaldo, conscientização ambiental, bom senso e educação financeira, tudo junto e misturado. Que é isso mesmo, né, que nada mais é, no fundo, isso é o dia a dia, né, é a vida cotidiana. Então, com certeza. Vai bem de encontro mesmo, e até, viu, pessoal, naquela última foto ali, na penúltima foto que tinha uma caçamba, não sei se vocês vão se recordar eu falando, cheio de resíduo, eu trago um dado que igual eu falo, é assustador. Quando a gente pesquisa, vai atrás, infelizmente, hoje você só encontra dados assustadores, né? Naquela outra foto que tinha uma caçamba amarela cheia de resíduo, aquilo lá é num aterro, e conforme vocês puderam ver, é uma caçamba lotada de material. Você vai voltar nela. Exatamente. É uma caçamba que você olha aí que tem 99% de material que poderia ser destinado à reciclagem, e esse material estava indo para ser enterrado. É um aterro sanitário, é um material que não foi processado. Então, junto com, por exemplo, que o André mencionou, a gente precisa das políticas, a gente precisa de conscientização, precisa de que todos nós, numa cadeia mesmo, igual a gente fala, né, e traz aqui, nesse evento, a gente traz nesse evento exatamente isso, esse despertar que nós, como cidadãos, podemos fazer e levar para a corporação, para onde você vai, para onde você atua, como é que você vive em casa. Então, é um conjunto de fatores que nos levam a chegar em determinados resultados. E hoje os resultados são preocupantes, então cabe a nós conseguirmos fazer diferente, né? Com certeza. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a Cindy nos trouxe. André, caso queira colocar alguma coisa aí no tema. É só dar parabéns para a Cindy aí, a apresentação que ela fez, foi muito bacana, muito legal e despertando realmente coisas importantes, né, Cindy? Com certeza. E aquilo, eu me lembro uma vez, eu ainda estava na Secretaria de Meio Ambiente, acho que foi em 2010, mais ou menos, e eu estava participando de uma entrevista com o pessoal da TV Vanguarda.
Aí era um Dia Mundial do Meio Ambiente também, era no dia 5 de junho. Aí a jornalista falou para mim, falou assim, então, mas o que que você acha? Está faltando conscientização? Eu falei, não, está sobrando conscientização. Tem muita gente consciente no mais. Eu falei assim, mas então o que está acontecendo? Eu falei, está faltando atitude. Um dos slides que você colocou aí, assim, hoje em dia não se fala mais que as pessoas não tem consciência. A pessoa sabe. A pessoa sabe que não pode jogar lixo na rua, é que nem Ela finge que não sabe, né? então, vinha vereador, muitas vezes, ficava me enchendo o saco. Não, precisa botar uma placa lá que é proibido jogar lixo. Eu falei, meu amigo, você acha que alguém pensa que é permitido jogar lixo em terreno baldio, alguma coisa? Todo mundo sabe que não pode, todo mundo sabe que é proibido. É verdade. A pessoa mais desinformada do mundo sabe que não pode jogar lixo no lugar errado. Mas as pessoas não têm essa atitude, as pessoas, infelizmente, têm. Então, assim, o que eu percebo é que, assim, a gente que já saiu do Brasil, que já foi para outro lugar, é que, assim, o bolso, quando você mexe no bolso, você mete multa, você pega pesado mesmo, aí a coisa... Inclusive, hoje, no programa lá, que a gente estava gravando o programa que vai amanhã, a 1 hora da tarde, a vereadora estava participando com a gente, a Dulce Rita, né? E ela foi a autora da lei, em 2007, que proíbe queimadas aqui na cidade, até fogueira, fazer as coisas assim, tudo mais, tem uma série de questões na lei, de legislação que ela fez. Ela falou, minha lei agora está desatualizada, porque eu preciso aumentar os valores aqui, eu preciso fazer uma emenda aqui para aumentar os valores, porque senão o cara vai fazer qualquer coisa errada ali e ele vai pagar quase nada. Então, assim, você precisa aumentar os valores ali para ver se mexendo no bolso começa a mudar de atitude, né? É verdade. Infelizmente, isso que você mencionou é muito verdade, André. As pessoas elas só aprendem quando o bolso dói. Sim. Infelizmente é dessa forma. E essa caçamba que o Gabriel estava comentando aí, infelizmente, Gabriel, até 2010, a média do aterro sanitário de São José, que é um dos aterros mais bem avaliados do Brasil, é o de São José, ele tem nota 9,10, já tirou 10 da CETESB e tal, é um aterro que tem mais de 90% de resíduos recicláveis. Uhum. Infelizmente. Tem mais de 90% do aterro sanitário de São José que está num tempo de vida já comprometido, já tendo sobrevidas, etc., mas mais de 90% do que está no aterro sanitário é resíduo reciclável. Sim. Até faltou aquela hora na informação. A média que o pessoal me passou é que a cada 15 minutos, 15 a 20 minutos, uma caçamba daquela é despejada no chão para ser enterrada. Pois é. Então, se for colocar ali... a gente pode fazer uma continha boba aqui. Se for colocar ali de material leve, vai que seja ali 3.000 quilos, sabe? É material rápido, é solto, mas é plástico. Se eu fizer uma conta rápida, que agora os melhores de matemática, fizer uma conta rápida aí, quanto em 8 horas ali no comercial, você vê, então. Aí, se você for multiplicar isso por um valor baixo, de um plástico de baixa, quanto não poderia ser em receita, quanto não poderia ser transformado. Então, com certeza. E aí entra a questão das políticas, né? De você poder montar uma estrutura para que, de fato, assim, fazer o que tem que ser feito. Se nós temos dados exatamente, né, dados desse grau, com a quantidade gigantesca de resíduos que poderiam ser beneficiados, não estão. O que nós temos que fazer para que isso aconteça? Não pode simplesmente, não deu em terra, não, tem que fazer acontecer. Sim, né? Sim. E uma das coisas que precisa mudar também, o Gabriel, que eu até enfrentei durante o período que eu passei pela Secretaria de Meio Ambiente, eu enfrentei assim muita desinformação do próprio movimento ambientalista. Eu fui muito atacado, o Kiko até se lembra dessa época, por causa da questão do tratamento, porque quando a gente vem falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Cindy colocou bem aí, tem a questão do não consumir, do repensar, do reciclar, e depois, antes da destinação final, que seria o aterro, você tem uma etapa antes, que é o tratamento do resíduo. E essa questão do tratamento dos resíduos, o Brasil pula uma etapa e vai direto para a disposição final, que é em aterro. E assim, o que eu acho muito triste aqui no Brasil é a desinformação em relação aos métodos de tratamento de resíduos. Porque tem muito resíduo que não dá mais para ser reciclado. Vocês trabalham com reciclagem, você sabe que tem muito resíduo que é reciclável, mas que chega um momento que você não consegue reciclar, ou porque ele está sujo, ou porque ele está com alguma característica que não é possível de reciclar. Para onde que vai esse resíduo? Vai para o aterro sanitário? Não, você poderia processar esse resíduo para geração de energia. Sim. Queima, algumas coisas assim. Qual é o problema de você queimar esse resíduo para gerar energia? O problema dele é a poluição atmosférica. Mas hoje,
sabe? Se fosse Com tanta falar para mim, tecnologia. não, se fosse falar para mim há 20 anos atrás, eu ia fazer assim, sabe? Eu falei, opa, sai daqui, né? Assim, já ia mostrar o crucifixo para o cara que falasse em queimar resíduo. Mas hoje, com o avanço da tecnologia que a gente tem, os países de primeiro mundo, você sabe que a Alemanha tem aquele índice de reciclagem altíssimo, porque ela trata resíduo, porque ela transforma resíduo em energia. Exatamente. Entendeu? Trata Então, o gás assim, que está sendo gerado e está tudo exatamente. certo. Ameniza o máximo que for certeza. possível. E a desinformação, infelizmente, Gabriel, vem muito das cooperativas de catadores. Sim. Eu enfrentei isso aqui em São José, enfrentei isso lá no Alto Tietê também. Quando a gente estava fazendo essa discussão sobre resíduos, eu participava do CONDEMAT, que é o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, que são aqueles municípios ali, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Arujá, Poá, Suzano, etc. A gente estava falando da questão de tratamento de resíduos. Falei, gente, é muito resíduo gerado e é muito pouco reciclado. E está indo tudo para aterro e as cidades pagando uma fortuna para mandar para aterro de Jambeiro, para mandar para aterro, sabe? E fora a logística disso, porque você transportar esse resíduo, você vai queimando diesel, você vai Tudo é jogar custo hoje em dia, poluição tudo é atmosférica. despesa. Entendeu? Além da Impacto atrás de impacto. Né? Exatamente. Então, você vai criando um impacto ambiental extremamente elevado. Então, assim, essa discussão sobre tratamento de resíduo é uma discussão que está engatinhando no Brasil, infelizmente, e que a gente já deveria estar muito mais avançado, porque países como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, países que têm uma gestão de resíduos muito mais eficiente, um nível de reciclagem muito mais eficiente, estão tratando resíduos, fazendo o tratamento térmico de resíduos, gerando energia. É o que você pode fazer também. E outra coisa que a gente pode fazer também no futuro, caso a gente consiga vencer essa etapa e fazer o tratamento de resíduos, é você minerar os aterros sanitários. Isso é, você tirar dos aterros sanitários muito dos resíduos que têm capacidade calorífica, que têm capacidade de geração de energia, tirar dos aterros sanitários e colocar ele para tratamento. Porque daí você reduz o volume, você recupera esses aterros sanitários e você tira muito resíduo que está jogado lá indevidamente. Agora, a gente precisa acabar com determinados preconceitos, porque o que eu falo da questão do tratamento do resíduo, existe um preconceito muito grande dos meus colegas do movimento ambientalista, inclusive das cooperativas de catadores e da população de uma forma geral. Existe um preconceito muito grande com relação à questão de tratamento de resíduo, tratamento térmico, principalmente. É que são tantos resíduos gerados, né, que a gente precisa, não é só uma alternativa, não é só uma solução. A gente tem diversas atitudes que são necessárias de serem tomadas. Né? É uma soma, são os 4 R's que a Cindy mencionou, é a conscientização ambiental, é a educação ambiental. Atitude. Aí vai chegar num ponto que a gente vai precisar realmente vir para o tratamento, procurar formas de beneficiamento. Não é só, a gente não vai falar que tem uma questão que é a solução. Sim, não, a solução é um conjunto de ações. Né? Exatamente. Sem contar também um ponto que eu vou, só para a gente direcionar aqui, que eu falo muito, é na questão dos engenheiros de materiais que, se pensar antes de produzir, né? A gente tem hoje aí misturas de N particulados ali, resíduos, materiais que você coloca, que vai simplesmente é lindo, maravilhoso. Eu vou modificar aqui. Eu produzi um material que ele era 80% de um item, 10 e 10 do outro. Hoje não, ele mistura, ele põe 5 de cada outros ali, faz um negócio e ele não pensa se no final aquilo lá vai poder ser reciclado, vai poder ser beneficiado, né? Como isso vai impactar no processo depois que for descartado, né? Exatamente, após a vida útil do material, né? Então, eu falo muito nisso, que ninguém toca nesse assunto. Ninguém cobra os engenheiros de materiais para eles pensarem ali com tantas tecnologias, com tantas questões. Eu vou produzir aqui, eu vou continuar mantendo ali, eu tenho 1 tonelada de uma matéria-prima que eu consigo produzir 5.000 embalagens X. Eu vou misturar aqui, vou fazer 800 quilos de esse material e vou pegar 200 quilos de um outro material e vou produzir 4.500 unidades, mas eu vou ter garantia que ele vai poder ser reciclado, né? Colocar isso realmente no custo da empresa, colocar isso como um valor. Com certeza. E um exemplo prático também, o Gabriel, é aquela questão da madeira plástica, né? Eu tentei, na época que eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, fazer passarelas, fazer um monte de coisas no Horto Florestal, que a gente transformou em unidade de conservação também. Eu queria usar madeira plástica, mas era inviável,
porque a gente não achava no mercado. Quando você achava no mercado, a madeira comum de exploração e tudo mais estava assim, 100 vezes menos o valor do que a madeira Um plástica. custo extremamente elevado. Exatamente. Né? Extremamente. Acaba Então, sendo inviável. E tem que cutucar os seus colegas engenheiros, Cindy, e começar a pegar nisso aí que o Gabriel falou, que a gente vai realmente precisar de engenheiros de materiais aí para começar a repensar essa quantidade de resíduos que a gente está perdendo, a gente está jogando fora matéria-prima, né? Aí entra também um outro ponto que a gente coloca, né? Você vê que aqui a gente vai puxando, uma coisa puxa com a outra, gente. Você coloca, por exemplo, eu vou lá, eu, por exemplo, representante de uma indústria, beneficio determinado material, ele entra como produto, eu tenho diversos tributos que eu tenho que colocar, quais os incentivos que eu, como produtor, eu não sou produzindo através de uma matéria virgem, eu não estou extraindo. Sim. Né? Você está sendo bitributado. Tem a tributação 2 vezes. O cara já foi tributado quando produziu o produto e você que está fazendo a reciclagem dele é tributado de novo. Então, assim, você vê como que a gente fala, né? Tudo aqui a gente vai precisar de um conjunto de ações, um conjunto de pensadores mesmo. A gente tem que pensar ali na questão do tributo, na questão da produção, tem que pensar no comercial, que é a venda, que é o produto, tem que entrar o designer de embalagem, do marketing, isso tudo. Tem que sentar para conversar e buscar a solução. Não tem alternativa. Exatamente. É isso aí. Perfeito. Boa bola, Cid. Parabéns. Obrigada. Gratidão, então. Cindy, muito obrigado mais uma vez aí pela tua contribuição. André aí pela participação.